Jeremias 18:1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos podem dizer amém? Para a gente não perder o nosso costume, cumprimente o irmão que está do seu lado, dê um sorriso, dê a paz do Senhor, diga algo de Deus para essa pessoa. E é uma alegria estar com os irmãos aqui. É noite de festa, noite de louvor, de palavra, e tenho plena certeza que todos nós sairemos daqui abençoados. Os irmãos que estão acompanhando pela internet, Facebook, YouTube, que o Senhor vos abençoe também. Fique conosco até o final, você que está aí pela internet, e que Deus também te abençoe aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Vamos orar todos juntos. Convido aqui o evangelista Davi, nosso co-pastor aqui da sede, para estar orando para que Deus fale aos nossos corações. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, te glorificamos essa noite. Obrigado, Senhor, por esse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu, ó Pai, por esse privilégio tão, Senhor, sublime de entrarmos no Teu santuário para adorarmos o Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, já ouvimos a Tua voz através dos louvores, através dos hinos entoados em louvores a Ti, Senhor. Continua falando conosco, estamos com o coração aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Deus, usa mais uma vez, Senhor, como tem usado o nosso pastor nas Tuas mãos, para abençoar as nossas vidas com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. É a nossa oração, é o nosso pedido, desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu convido a todos para que a gente continue com atenção no culto, e agora com atenção para a palavra, que é um texto bem conhecido de todos nós e que muito fala ao nosso coração. E hoje, orando e pedindo ao Senhor uma palavra, esse texto falou forte ao meu coração, e eu quero compartilhar convosco algo que o Senhor comunicou ao meu coração. Todos sabem que por volta do século VI a.C., o profeta Jeremias profetizou à nação, ao povo de Deus, para Jerusalém, Judá, o povo escolhido do Senhor, no momento que o povo estava sendo levado ao cativeiro babilônico. Mas no momento que antecede ao cativeiro, o Senhor usou Jeremias e outros para que, através da sua palavra, através das profecias, por eles faladas, especialmente por Jeremias, o povo acordasse para a realidade e se arrependesse dos seus pecados, e, quem sabe, assim fazendo, o Senhor então perdoasse o pecado do povo. No versículo 7, que é a sequência de onde nós lemos, do capítulo 18, a palavra de Deus diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então o versículo 7 deixa bem claro a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, quando o Senhor diz que, mesmo que houvesse um plano contra um reino, contra uma nação, para aplicar o seu juízo, para destruir este povo, evidentemente por conta do seu pecado, mas se esse povo, como diz o verso 7 e o 8, se convertesse
ouvisse a voz do Senhor, então o nosso Deus, diz o texto, mudaria a sentença, se arrependeria daquele mal, do juízo, do castigo que estava destinado para aquele povo. O que nós aprendemos aqui é que, apesar da mensagem de Jeremias ser uma mensagem de juízo vindouro, que estava prestes a chegar na nação, o Senhor sempre deixava uma porta de escape, mostrando que havia saída para o seu povo, e não somente o seu povo, para qualquer nação, qualquer reino que eventualmente tivesse na mira do castigo divino, se este reino, ao ouvir a palavra, se arrependesse, se este povo, ao ouvir a palavra, se convertesse da sua maldade, então Deus também mudaria a sua condição de juízo e manifestaria a sua graça e a sua misericórdia. Deus deixa bem claro isso para o povo, para a nação, através do profeta Jeremias. Não é diferente nos dias de hoje. Esse princípio também se aplica para nós, individualmente, para a igreja, para a nação, para todo um povo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, apenas mostrando para os irmãos que, apesar do castigo que estava prestes a chegar, Deus sempre apontava uma porta de escape, um caminho da misericórdia e da graça. E ele então, nesse contexto que o povo estava vivendo, de rebeldia, de maldade, de pecado, ele usa o profeta Jeremias para falar com o povo diversas vezes, e no capítulo 18 foi uma dessas vezes que o Senhor usou o profeta Jeremias. Mas o que me chama a atenção aqui é que antes de usar Jeremias, antes que Jeremias falasse ao povo, Deus anunciou para Jeremias uma mensagem. E essa mensagem que o Senhor anunciou para Jeremias, ela foi anunciada em forma de uma encenação ou de uma atitude de um profissional, de um oleiro que estava trabalhando com o vaso, e no seu trabalho acontecem algumas coisas com aquele vaso, que o Senhor, através deste acontecimento, ele então dá a sua mensagem ao povo. No versículo 1 do capítulo 18, a palavra do Senhor chega para Jeremias e diz: levanta-te, verso 2 já, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus está dizendo que falaria com o profeta, anunciaria ao profeta a sua mensagem, a mensagem do Senhor que o profeta deveria transmitir ao povo. E Deus falava e fala de diversas maneiras. E neste caso Deus fala então mostrando um acontecimento, uma situação que era do cotidiano, que era comum, que era do dia a dia das pessoas, que era observar o trabalho de um oleiro, lá na casa do oleiro, lá no seu local de trabalho. Isso era algo muito comum, até os dias de hoje ainda é relativamente comum, esse trabalho de olaria, de oleiro. Aqui perto de nós mesmo, a gente tem alguns exemplos disso, e naqueles dias era mais comum ainda esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. E o Senhor manda Jeremias descer até a casa do oleiro, porque lá ele tinha uma mensagem para Jeremias. E o que eu quero inicialmente destacar e aplicar aqui para os irmãos, esquecendo um pouquinho lá a história do povo de Deus, não é objetivo hoje falar aqui da história de Judá especificamente, mas o que eu quero destacar para os irmãos e aplicar para a igreja, para nós hoje, é que esta casa do oleiro, ela tipifica, ela simboliza a igreja do Senhor Jesus.
é o local onde estão os vasos. É muito comum esse vocabulário nosso, né? Vaso do Senhor. A gente até se cumprimenta às vezes, alguns têm essa atitude, aqui na igreja mesmo, alguns irmãos, eu vejo eles falando um com os outros, e aí vaso? A paz do Senhor, porque é realmente algo que exemplifica a nossa condição de crente, e isso é bíblico. O profeta Jeremias é o exemplo disso, especialmente o capítulo 18, quando ele aprende na casa do oleiro sobre essa situação, essa condição de um vaso que naqueles dias estava representando aqui a nação de Judá, o povo de Deus, mas hoje representa a igreja. O vaso é cada crente e a casa do oleiro é a igreja onde nós estamos. E nesta casa do oleiro, ou a olaria, como queiram, é onde recebemos a mensagem de Deus. É onde Deus trabalha na vida de cada vaso. E a mensagem do Senhor, se você quiser colocar um tema, um título aí para gravar, é simples, o título é esse: Vasos de Deus. Nós somos vasos de Deus. E os vasos de Deus estão na olaria de Deus. E a olaria de Deus é a casa de Deus, é a igreja, é onde nós estamos servindo ao Senhor. É aqui que cada vaso do Senhor, que cada vaso de Deus recebe a mensagem de Deus para a sua vida e para o seu coração. Aqui é o local onde o Senhor trabalha com cada vaso, de forma muito própria, muito íntima, não de forma industrial, tecnológica, não de forma terceirizada, mas é um trabalho assim muito íntimo, muito de identidade, de identificação, de pessoalidade, personalizado. É um trabalho que Deus faz conosco assim, intimamente, de forma personalizada. O oleiro trabalha com o vaso na olaria, na casa de Deus. E cada um de nós aqui está nas mãos do oleiro, e ele está trabalhando em nossa vida. Ele está trabalhando, nos edificando, nos construindo, nos moldando, formando o nosso caráter, moldando a nossa vida como um todo, seja ela espiritual, familiar, social. Ele está moldando a todos nós. Ele trabalha em nós porque nós somos vasos dele e porque ele nos fez. O oleiro, ele faz o vaso. O vaso é obra das mãos do oleiro. O vaso é criatura do Criador, que é o oleiro. Desde o início já foi assim. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, se puder colocar na tela, Gênesis capítulo 2, e o versículo 7 ou 8, mas diz assim a Bíblia: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Desde o início já foi assim, do pó, do barro. Lá no livro de Jó diz que é do lodo. Barro ou lodo é a mesma coisa. Jó 33 e o verso 6, Eliú dialogando com Jó, deixa relatado que o homem, eu e você, todos nós, somos esse barro, esse lodo, conforme Jó capítulo 33 e o versículo 6. Vejamos o que diz a palavra do Senhor: eis que vim de Deus, como tu, do lodo também eu fui formado.
Nós somos obra das mãos do Senhor, no sentido geral, no sentido amplo da palavra. Cada ser humano é criatura de Deus, é formado pelas mãos de Deus. Do pó nós viemos, e o Senhor do lodo, do barro, fez a cada um de nós. Isaías capítulo 64 e o versículo 8, a palavra de Deus também fala sobre este tema, quando diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós, eu e você, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Aqui já tem algo importante que a gente deve mencionar. Você não é qualquer coisa, eu não sou qualquer coisa. Nós somos obra das mãos de Deus. Para levantar a estima de quem está do seu lado, quem sabe está triste, diga para ele ou para ela: você não é qualquer coisa. Você é obra das mãos de Deus. Quando alguém tentar te diminuir pela sua condição social, pela sua condição econômica, pela cor da sua pele, pela sua origem, pelo seu sobrenome, pela sua raça, nacionalidade, por qualquer outra circunstância ou até religião, você diz: não, eu não sou qualquer coisa, eu sou obra das mãos de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Somos resultado de um trabalho perfeito. O nosso oleiro, o oleiro da igreja, o oleiro que é o nosso Senhor, Ele fez esta obra maravilhosa. E nós então somos criatura dEle, obra dEle, no sentido geral da palavra, no sentido de criação mesmo. Ser humano, obra das mãos de Deus. Por isso que todo ser humano, ele tem a sua dignidade, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser amado, ele precisa ser considerado, independente da sua origem, como já disse, da sua cor da pele, da sua condição social, porque ele é obra das mãos de Deus. Mas o pecado maculou este vaso, esta obra. Mas em Cristo Jesus nós somos restaurados. E agora em Cristo Jesus somos então uma nova criação. Então para o crente, ele é vaso duas vezes. Eu e você somos vasos duas vezes. Porque somos vasos no sentido geral da palavra, criação de Deus, obra de Deus, como todo ser humano o é. Mas também somos vasos, somos criação, somos obra de Deus, no sentido do nascimento espiritual, que é o assunto que eu falei a semana passada, que é a regeneração, a nova criatura em Cristo. E só para reforçar isso, sem detalhar de novo, porque já falamos, veja o que diz Efésios capítulo 2, e o versículo de número 10, palavras do apóstolo Paulo sobre este assunto. Porque somos feitura sua. Ou seja, somos obra dele, feitura sua, criados, agora é o novo nascimento, é a nova criatura, criados em Cristo Jesus. Temos dois nascimentos, somos vasos duas vezes, porque além de criaturas, obras das mãos de Deus, somos também filhos espirituais, comprados, lavados e remidos no sangue de Jesus, e isso deve alegrar o seu coração. Então levante as suas mãos e glorifique a este Deus que é o oleiro da igreja, é o oleiro que está trabalhando em nossa vida. E esse trabalho é um trabalho que é feito na olaria. É por isso que o crente não pode estar fora da olaria. Diga aí para o seu vizinho: não fica fora da olaria. A olaria é a casa de Deus. O oleiro trabalha na vida do crente dentro da olaria.
O oleiro molda o crente dentro da olaria. O oleiro, ele vai formando o caráter do crente, do filho e da filha dentro da olaria. Jeremias foi levado até a casa do oleiro para lá ver o trabalho de Deus. Ele viu o trabalho do oleiro, que representava e representa o trabalho de Deus. Naquele caso sobre a nação de Judá, e neste caso hoje sobre a igreja, sobre todos nós. Então, a igreja é a olaria de Deus, é aqui que Ele trabalha, é aqui que Ele comunica a sua mensagem ao nosso coração, é aqui que Ele nos edifica, e somos edificados pela palavra, pela comunhão com os santos, pela obra do Espírito Santo que trabalha em nossa vida. Aqui nós somos preparados, aqui nós somos aperfeiçoados. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja na cidade de Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo de número 11, ele diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São os dons ministeriais que Jesus deu para a igreja. E ele mostra agora qual é o propósito, qual é a finalidade desses dons espirituais que Jesus deu para a igreja, que são exercidos na olaria de Deus. Qual é o propósito? O versículo 12 responde: Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. O oleiro está com você nas mãos dele, aperfeiçoando, trabalhando, moldando, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente chegue num objetivo comum. E o objetivo é até que todos, Deus não quer que ninguém fique de fora, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o objetivo do oleiro, que a gente dia a dia vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai crescendo. Isso fala de alcançar um estágio de maturidade espiritual. Varão perfeito aqui é estado de maturidade espiritual. Em outras palavras, é chegar no ponto que Deus quer que a gente chegue. É chegar no formato que Deus quer que a gente chegue. E Ele vai trabalhando. As mãos do oleiro vão agindo, vão trabalhando em nossas vidas. Caminhando um pouquinho mais, ainda sobre o capítulo 18 de Jeremias, nesse trabalhar de Deus, nesse trabalhar do oleiro, acontecem acidentes, acontecem incidentes, ocorrências. No processo do trabalhar de Deus, alguém pode se quebrar, alguém pode se machucar. E a pessoa não vai se quebrar e nem se machucar, o vaso de Deus não se machucará, não estragará. Algumas versões diz que o vaso nas mãos do oleiro ele estragou, outras dizem ele quebrou. E esse quebrar, esse se machucar, esse estragar, não é por conta da inabilidade do oleiro, porque o oleiro é perfeito. Amém, irmãos? O oleiro não erra. O oleiro que Jeremias viu, aquele errava, mas o oleiro que ele representava, que é o nosso Deus, um dos seus atributos é a perfeição. Ele é perfeito, ele não falha. Deus não falha, Deus não erra. Escute, parece algo bem
simples de falar, mas é bom repetir. Se alguma coisa deu errado na nossa vida, nunca é culpa de Deus. Nunca foi erro de Deus. Se alguma coisa não está no lugar, Deus não tem participação, culpabilidade no erro. Deus é perfeito. Deus é santo. Plenamente santo e plenamente perfeito. Não é relativamente perfeito e nem relativamente santo. Ele é plenamente, quer dizer que não erra. Não há sombra de variação. Não tem como atribuir a Deus qualquer culpa em algum acidente da nossa vida. Não tem como atribuir a Deus qualquer culpa em algum incidente ou ocorrência da nossa vida. Mas a ocorrência ocorre. Ocorrência ocorre. Acontece. O acidente ocorre e acontece. Foi o que aconteceu. Jeremias está olhando, conforme diz o versículo de número 4, e diz o versículo que como o vaso que ele fazia, ele trabalhava, o oleiro fazia, trabalhava, o vaso de barro se quebrou. Isso fala de ocorrências em nossa vida que nos trazem tristezas. E as origens dessas ocorrências, desses acidentes, desse estrago, elas são diversas. Pode ser que estava faltando água, porque se o oleiro está trabalhando e tem pouca água ali, então falta ali maleabilidade. Ou seja, o vaso não está maleável o suficiente para o trabalho do oleiro. Está muito duro, está muito seco. Então ele pode quebrar, porque faltou água. E o que é água? Biblicamente falando, a água representa pelo menos duas coisas. Primeiro, a palavra. Jesus falou: vós estáis limpo pela palavra. E quando falta a palavra, a gente pode se quebrar. Quando falta a palavra, podem ocorrer os incidentes e acidentes. Por isso que o crente não pode abrir mão da palavra. Estamos num plano de leitura da palavra todos os dias. Quem está lendo a palavra todos os dias? E o tema do ano é Ano da Palavra. Não deixe faltar a água chamada palavra na sua vida. Porque quando começa a faltar a palavra, começa então a faltar a direção. Porque a Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Se faltar a palavra, não vai ter lâmpada. Se faltar a palavra, não vai ter luz. E se não vai ter lâmpada e nem vai ter luz, a gente vai ficar no escuro. E se a gente ficar no escuro, a gente vai tropeçar. E o vaso vai quebrar. O acidente vai acontecer. A desgraça espiritual e outras chegarão, porque a gente ficou no escuro, sem a palavra, sem o direcionamento. Mas quando tem a palavra, diz o texto de Hebreus 4:12, ela é viva. Ou seja, ela é atual e ela é eficaz, ou seja, ela é atuante, ela vai resolvendo as questões da nossa vida, porque a palavra direciona, a palavra alimenta, a palavra edifica, a palavra liberta, a palavra cura. Quem ama a palavra, levante as mãos e dê glória ao nome de Jesus. Então, às vezes, o vaso se quebra porque ele está muito duro, muito inflexível, muito rígido. Está faltando água, está faltando a palavra. E às vezes ele se quebra porque ele não permite mais que a ação do Espírito Santo esteja presente na sua vida. Porque a água também na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. João 7,37 a seguir fala disso, quando Jesus no último dia da festa falou: quem tem sede vem a mim e beba.
E lá no final deste assunto fala que ele estava se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, tal como a palavra, são representados na Bíblia pela água. Então não viva sem o Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga comigo: na vida do vaso de Deus não pode faltar a palavra e o Espírito Santo. Quem deseja mais da palavra? Quem deseja mais do Espírito Santo na sua vida? Se você puder, levante as duas mãos. Não é só para me agradar. Se você puder e quiser, sem constrangimento, levante as duas mãos e permaneça com ela erguida, mas diga assim: Senhor, eu quero mais da palavra. Diga: eu quero mais da palavra, eu quero mais do teu Espírito. Derrama desta água na vida deste vaso, derrama desta água na vida de cada vaso que está nesta olaria. E quanto mais palavra, menos acidente. E quanto mais Espírito Santo, menos acidente. Então peçamos pela palavra, pelo Espírito Santo, clame pela presença do Espírito Santo na sua vida. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Mas o vaso pode se quebrar também, além do fato dele não estar maleável, porque tem sujeira no barro. Apareceu pedra no barro, apareceram pedaços de madeira no barro. E todos esses elementos no trabalhar do oleiro podem ocorrer complicações, porque a sujeira impede que o vaso fique da forma que o oleiro deseja que ele fique. Ou ainda o barro, que não se tornou um vaso, mas está sendo trabalhado, e quando há sujeira, ele pode então se quebrar. E dispensa comentários sobre sujeira. Representa exatamente os pecados que eventualmente deixamos que eles fiquem em nossa vida, e eles podem gerar este acidente. O vaso pode quebrar, e quando quebra dói. Quando quebra, implica em vergonha, em tristeza, em retrocesso. Quantas pessoas que estavam indo bem, caminhando bem com Jesus, e de repente quebrou, e aí tem que recomeçar tudo outra vez, e com vergonha, com constrangimento, machucado, ferido. Bom seria se a gente não quebrasse na caminhada. Bom seria se a gente conseguisse ir no mesmo ritmo até o fim. Mas eventualmente podem ocorrer acidentes. Mas caminhando para a conclusão, o que deve dar esperança para alguém que eventualmente se quebrou, perdeu o ministério, perdeu a família, perdeu até a presença do Espírito Santo, perdeu aquela alegria da salvação, está como o salmista Davi no Salmo 51, orando: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Lava-me, purifica-me, disse Davi. Davi estava quebrado também. Davi se acidentou, estava ferido, quebrado, acidentado. E talvez, se dependesse Davi só dos homens, ele nunca mais seria restaurado. Talvez, se nós aqui dependêssemos somente dos homens, nunca mais seríamos restaurados quando quebramos. Mas eu parto para a conclusão dizendo o que está em Jeremias, capítulo 18, e o versículo de número 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. E agora tem uma palavra, uma expressão, que é a nossa salvação. É a salvação para alguém que encontra-se quebrado. O texto diz que ele se quebrou. Diga comigo: o vaso se quebrou. Mas ele se quebrou na mão do oleiro.
Deus ainda tem você nas mãos dele. Ele se quebrou na mão do oleiro. Eu não sei como você entrou aqui hoje, e você que me assiste, não sei como você está, talvez quebrado, espiritualmente falando. Mas se você é filho de Deus, se você é vaso de Deus, se você é criatura no sentido geral da palavra e também nova criatura em Cristo Jesus, a boa notícia é: você está na mão do oleiro. Diga para 2 aí, pelo menos: o oleiro tem você nas mãos dele. E se você puder, reforce dizendo assim: o oleiro não te perdeu. O oleiro não joga o barro no lixo. Vou repetir: o oleiro não joga o barro no lixo. O oleiro não pega a pá, junta o barro e manda lá fora no monturo. O oleiro não chama a caçamba e fala: venha buscar porque tem barro aqui que não serve mais. Este oleiro que eu estou falando, que é o nosso Deus que está presente aqui, ele é restaurador. Eu vou repetir: este oleiro é restaurador. O poder restaurador do oleiro está presente na olaria. O poder restaurador do oleiro está presente na olaria. Quem crê nesta palavra, levante as mãos e glorifique ao Deus que restaura, que restitui, que reconstrói, que refaz. Não importa a condição do barro, Ele refaz. Olha o versículo 4. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele, do mesmo barro, do que se quebrou. Ele foi paciente para dizer: eu vou recomeçar o trabalho, eu vou refazer, eu vou reconstruir. Você pode glorificar este Deus que você serve? A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, Deus o levantará. O nosso Deus é paciente. E ele disse: eu vou fazer outro. Não vou jogar fora, não vou descartar, não vou jogar no lixo, vou fazer outro. Só que tem um detalhe: eu vou fazer outro do jeito que eu quero. Depois que a gente se quebra, Deus vem e fala: eu vou fazer de novo, mas aguenta, porque é do jeito que eu quero. Você vai ser do jeitinho que eu quero. Você vai atender o meu propósito. Você vai ser o que eu quero que você seja. Porque antes, talvez, alguns estavam cheios de pedra, de imperfeições, de calombo, de coisas que complicavam o trabalho e que fizeram o vaso se quebrar. Mas depois o Senhor falou: eu vou aperfeiçoar, eu vou tirar as imperfeições, eu vou tirar aqueles problemas que ocasionaram o acidente, vou fazer de novo e vou fazer do meu jeito. Isso quer dizer o quê? E eu termino aqui: que somos vasos de Deus, criaturas de Deus, estamos nas mãos de Deus. Isso não nos isenta de acidentes, mas se acontecerem acidentes, creia no poder restaurador dele, porque ele faz de novo. Ele faz de novo, e Ele faz do jeito que Ele quer. E se Ele faz do jeito que Ele quer, significa que depois você fica melhor do que você era. Vou repetir: se Ele faz do jeito que Ele quer, significa que depois você fica melhor do que você era.
Deus não te descarta, os homens descartam, a religião descarta, a justiça descarta, até a família descarta, mas Deus não te descarta, Deus não te joga fora. O oleiro está com você nas mãos dele. Creia no poder restaurador. Ele faz de novo do jeito dele e você ficará melhor do que era antes. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra? Dê glória a Jesus. Então abrace alguém, se possível for, diga: você é vaso de Deus, você está na mão de Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Se acidente acontecer, Ele te restaura, deixa Ele te refazer, Ele faz de novo, e Ele faz do jeito dele. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por este momento de meditação na Tua Palavra. Ó Deus, conforme a Tua orientação, eu transmiti para a Tua igreja a Tua Palavra. Senhor, continua trabalhando em nossas vidas. Somos barro em Tuas mãos, cheio de imperfeições, porque barro fala da nossa fragilidade, fala das nossas imperfeições, mas nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando, e eu te peço, Senhor, se há alguém aqui nesta olaria hoje, se há alguém aqui neste templo hoje, ou através da internet, Senhor, que já foi uma bênção nas Tuas mãos, mas que no decorrer da caminhada cristã se quebrou, se acidentou, ó Senhor, segundo a Sua graça e a Sua misericórdia, refaça, faz de novo, Senhor, faça dele ou dela um vaso novo. Aleluia. Restaura ministérios, meu Pai. Restaura pessoas que outrora exerciam tão bem o chamado que o Senhor deu a elas, mas o inimigo conseguiu, por alguma forma, de alguma razão, de alguma forma, ele conseguiu destruir, quebrar, mas não destruir totalmente, porque os barros que somos nós, estamos nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, trabalhe em nossa vida, trabalhe na vida do Teu povo e da Tua igreja, por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Ré maior, para a gente terminar essa parte cantando. Depois o Misael dá os avisos, e também o pastor Valdemir, após os avisos, ore para encerrar o culto e pelos pedidos de oração. Mas eu quero destacar a presença do presbítero Aparecido Santos, está ali. Uma alegria recebê-lo. Você é de casa, os irmãos estão felizes, digam amém. Amém. Seja bem-vindo sempre. Vamos terminar cantando um corinho bem conhecido que tem a ver com a palavra, né? Ré maior. Eu quero